Dessa forma, conseguiremos ter aquela fé viva capaz de movimentar montanhas. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Reflexões com Emmanuel. No programa de hoje nós vamos refletir sobre a força da fé e como nós conseguimos aumentá-la. Vamos lá! Eu tenho certeza que você já ouviu falar que a fé move montanhas, que a fé é uma força poderosa, que aquelas pessoas que têm uma fé legítima, uma fé viva, são capazes de realizar grandes feitos, superar dificuldades, vencer desafios, e isso tudo é verdade. Agora, vamos falar cá entre nós. Às vezes na nossa vida a gente sente que as dificuldades vêm, que os problemas surgem, que os obstáculos se avolumam e a gente não consegue ter aquela fé forte, viva para superar. E às vezes a gente fica se pensando, como é que eu vou desenvolver essa fé capaz de superar esses obstáculos, esses desafios? E hoje nós vamos aprofundar esse tema. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que a fé é como uma árvore que cresce. Nós não podemos imaginar que o Criador iria privilegiar alguns filhos em detrimento de outros, dando a alguns uma fé estrondosa, forte, vigorosa, e a outros uma fé vacilante, insegura, titubeante, frágil. Não é assim que acontece. A fé é uma árvore que vai crescendo, que ela vai se desenvolvendo. Portanto, se nós queremos ter aquela fé a qual Jesus se referia, que se fosse do tamanho de um grão de mostarda, seria capaz de mover as montanhas, nós precisamos entender esse mecanismo de fortalecimento da fé para que nós possamos, de fato, buscar esse fortalecimento, sem que a gente fique simplesmente esperando que uma fé vigorosa, viva, forte, caia do alto. Isso não vai acontecer. Nós precisamos fortalecer a nossa fé. E como é que a gente faz isso? Vamos olhar o exemplo da natureza, porque a natureza ela é muito bela e, além disso, ela reflete essas leis de Deus de uma maneira mais clara, possibilitando que a gente aprenda observando o exemplo da lei divina atuando na natureza. Então vamos lá. Para que nós possamos ter uma semente crescendo, se desenvolvendo, nós precisamos do ambiente adequado, não precisamos? A mesma coisa ocorre com a fé. Só que o ambiente de fortalecimento da fé não é o ambiente externo, é o ambiente interno. O que isso significa, Saulo? Significa o seguinte: se nós queremos ter uma fé viva, uma fé forte, vigorosa, nós precisamos cuidar do ambiente interno da nossa mente, dos nossos sentimentos. Não é possível fortalecer a fé se nós cultivarmos a ansiedade, o medo, a expectativa inoperante, se a gente cultivar o pessimismo, se esses detritos mentais, se esse lixo emocional estiver dentro do nosso íntimo, o que vai acontecer é que ele vai sufocar, intoxicar a semente da fé e ela não vai se desenvolver. O seu potencial continua latente, porque a semente da fé faz parte do nosso DNA divino, mas ela não vai se desenvolver porque existem elementos tóxicos. Então, primeira coisa, nós devemos cuidar disso. Se nós queremos fortalecer a nossa fé, precisamos limpar o nosso mundo íntimo da ansiedade, do medo desproporcional, da tristeza sem justificativa, e vale tudo para isso. Tudo que a gente puder fazer para limpar o terreno está valendo. Podem ser ajudas psicológicas, tratamentos médicos, práticas religiosas, meditação, oração, tudo isso está valendo para a gente limpar esse nosso ambiente interno, ok? Às vezes até uma caminhada no parque, no domingo pela manhã, ajuda a gente a desanuviar, não é assim que a gente fala?
que significa limpar esse nosso ambiente interno. Então esse é o primeiro passo. Nós precisamos limpar esse ambiente interno. Segundo passo, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo com o qual nós estamos nos alimentando mentalmente e emocionalmente. Como a gente está nutrindo os nossos sentimentos. O que isso significa na prática? Nós não vamos conseguir fortalecer a nossa fé se a gente continuar lendo notícias de desastres, de problemas, de dificuldades. Se a gente continuar conversando com pessoas que são pessimistas e que sempre têm uma visão negativa do mundo, nós não vamos desenvolver e fortalecer a nossa fé se estivermos interagindo com pessoas que só nos criticam, que não veem nada de positivo na gente. A gente não vai fortalecer a nossa fé se a gente estiver lendo coisas que não são edificantes, que não trazem enriquecimento mental, que não trazem informações positivas. Hoje, no mundo de redes sociais, é sempre importante a gente tomar cuidado com aquilo que chega no nosso feed, com aquilo que o YouTube nos oferece. Por quê? Porque a ferramenta ofereceu por algum motivo. Mas será que aquilo realmente vai agregar valor? Será que aquilo vai nos trazer informações úteis? Será que aquilo vai ajudar a gente a resolver um problema? Será que aquilo vai contribuir para o meu estado emocional? Eu sei que muitas pessoas, quando a gente fala sobre isso, costumam criar a seguinte objeção: Saulo, mas eu preciso ficar sabendo do que está acontecendo no mundo. Eu não posso ser uma pessoa desinformada. Óbvio que não. Ninguém está propondo isso. Acontece que, se 90% do nosso tempo for gasto com notícias ruins, sobre as quais eu não tenho controle, sobre as quais eu não posso interagir, eu não posso alterar aquele resultado, e eu não me proponho nem a fazer uma prece, uma oração por aquelas pessoas envolvidas naquela situação, de que vale essa informação? Ela só está deteriorando o meu ambiente interno, só está me trazendo um estado de angústia, e isso não vai contribuir com nada na minha vida, nem na vida de outras pessoas. Então, se informar sim para agir, se informar para conhecer e para mudar seu comportamento, se informar para auxiliar, mas nunca se informar para reclamar, para criticar, para lamentar, para ficar desanimado, para ficar angustiado. Se for para ficar desse jeito, é melhor não ter aquela informação. É melhor fazer uma desintoxicação de rede social, mais vale uma boa leitura de 40 minutos no banco de uma praça, do que a gente simplesmente ficar se alimentando de informações cujo resultado não vai ser benéfico nem para a gente, nem para as outras pessoas, nem para o mundo de uma forma geral. Então, fazendo só esse parênteses, para a gente não entender que o objetivo não é a gente se desinformar, mas é a gente se tornar uma pessoa útil, ativa no mundo. Então, é preciso tomar cuidado, sim, com aquilo que chega através das redes sociais, porque nós consumimos muitas informações e, como dizia o apóstolo Paulo, nem tudo nos convém, nem tudo é bom para a gente. Então, vamos lá. Fortalecer a nossa fé, esses dois pilares. Cuidar do ambiente interno, como quem cuida de um canteiro que vai ser plantado coisas muito valiosas, importantes. Vamos cuidar do nosso mundo íntimo. E vale qualquer coisa que a gente estiver fazendo para afastar a ansiedade desmedida, a tristeza injustificada, o medo que às vezes a gente vai cultivando e ele não tem conexão com a realidade. E tomar muito cuidado para proteger o que chega do mundo exterior, para que não nos invadam as visões de pessimismo. Desse jeito, o que vai acontecer? A nossa fé, pequenininha ainda, frágilzinha, vai se fortalecendo, vai se revigorando, vai crescendo e ela vai chegar ao ponto de mover as montanhas de dificuldade, de apontar caminhos, de desanuviar horizontes. Mas para isso ela precisa estar forte. Não é um processo que vai acontecer de maneira milagrosa. Deus colabora, a espiritualidade colabora, as pessoas que nos amam colaboram, mas nós precisamos fazer a nossa parte a fim de que a nossa fé se torne uma fé viva e robusta. Fazendo isso, eu tenho certeza que a gente vai chegar naquele ponto que Jesus nos disse: a fé forte pode mover montanhas, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje.
O versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 19, e nos diz: E as ansiedades da era, o engano da riqueza, os desejos a respeito das demais coisas penetram, sufocam a palavra e torna-se infrutífera. Emmanuel intitula o seu comentário Fé. Lembrando que o comentário do Emmanuel está no segundo volume da coleção O Evangelho por Emmanuel. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres de parceria com enganos e ambições inferiores torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Uma profunda página de Emmanuel, nos ajudando a entender como fortalecer a nossa fé e os cuidados que nós devemos ter. E o desafio para hoje, o nosso convite para colocar em prática o que a reflexão nos trouxe, é fortalecer a nossa fé. Como? Hoje, vamos dar uma faxina, seja no nosso mundo íntimo, seja naquilo que chega para a gente. Vamos dar uma limpada nessa gleba interna, nesse campo interno, mesmo que seja uma limpeza pequenininha, não importa. Tirar um pedregulho, tirar um plásticozinho interior, já está ajudando, tá? Metaforicamente. Então o convite para a gente hoje é começar a limpar o nosso mundo íntimo de preocupações, de ansiedade, de desejos inferiores, ainda que seja uma limpeza leve, mas vamos começar a limpar a fim de que a fé viva, forte, possa crescer dentro de nós. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!